Fala, turma, seja muito bem-vindo para mais uma aula de ciências. Estamos iniciando nossa aula para a turma do ensino fundamental, um conteúdo voltado para as nossas próximas avaliações e um assunto bem cotidiano que você precisa ter esse conhecimento na sua formação estudantil aí para o futuro, uma base bem legal, bem sólida no âmbito das ciências, tá certo? Desde já eu te convido, eu peço o seu apoio para você estar curtindo aí o nosso vídeo, se inscreva no canal Professor Leonardo Lopes. Olha, eu vou colocar só uma vinhetinha enquanto você curte o vídeo, se inscreve no canal e faz a ponta do lápis para fazer as anotações necessárias. Vamos lá que é bem rapidinho. Muito bem, já estamos de volta. Olha, as ciências da natureza é o que nós vamos estar falando agora, tá certo? Professor, mas o que é? O que estuda? Quem são essas ciências da natureza, essas ciências naturais? Olha, desde já, nós começaremos a nossa introdução falando que entre as ciências que estudam os fenômenos que acontecem na natureza estão a química e a física, né? Então a gente vai estar tratando de todos os assuntos dos fenômenos abordados nessas áreas aí das ciências, tá certo? Você tem que saber que a física estuda os fenômenos físicos. Professor, o que são fenômenos físicos? Fenômenos físicos são aqueles fenômenos que não mudam a composição de um corpo envolvido, não muda a identidade ali daquele material que está sendo trabalhado, tá certo? São exemplos de fenômenos físicos, o som, a eletricidade, a luz, o calor, o movimento e etc, né? Então, veja que são fenômenos físicos não vão alterar a identidade do corpo envolvido. Enquanto isso, em contrapartida, nós temos a química, que estuda as substâncias, os elementos químicos que formam a matéria, estuda também os fenômenos químicos. Quem são os fenômenos químicos, professor? Fenômeno químico são as transformações que os elementos químicos e as substâncias sofrem, né? Exemplo de fenômeno químico, professor? Olha, fenômeno químico, basicamente, metabolismos, né? Ali, fotossíntese, respiração, fermentação, a própria combustão, né? A queima. Depois de queimado, nada mais volta a ser o que era antes, né? Se transforma ali em cinzas. E nós temos também ali, como exemplo de transformação química ou fenômeno químico, a liberação ou produção de gás, mudança de cor, né? Então, tudo isso são fenômenos químicos. Deu para compreender aí? Enquanto o fenômeno físico não altera a identidade do corpo envolvido, o fenômeno químico ele vai transformar e ele vai ter ali, após o meio reacional, após a reação ocorrer, novas substâncias formadas como produto, tá certo? Isso é uma parte introdutória que a gente tem que estar falando quanto aos fenômenos físicos e químicos. Seguindo, pessoal, nós vamos agora entrar no estudo da matéria e substância. Olha que assunto importante para você atentar e ter em mente sempre que necessário. Professor, o que é matéria e substância? Olha, o nosso material traz esse conceitozinho lindo aí, que de antemão eu digo para você que tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria, né? Um lápis, uma caneta, a água, a cadeira, pedras, são objetos que ocupam lugar no espaço e, portanto, são formados por matéria. Isso você tem que saber, né? Um objeto pode ser formado por tipos diferentes de matéria. Olha o exemplo, um copo. Você tem um copo de vidro, um copo de plástico, alumínio, né? Um anel, você pode ter um anel de ouro, de cobre, de prata ou uma bijuteria, um metal qualquer, né? Esses diversos tipos de matéria que formam os objetos são chamados de substâncias químicas ou elementos químicos, né? Nos exemplos acima,
As substâncias químicas são vidro, plásticos, né? Enquanto do anel aí apareceu alumínio, ouro, cobre, prata. Então, tudo isso são substâncias químicas, né? São elementos químicos também, formados por elementos químicos também. A maioria das substâncias químicas é formada por mistura de diversos elementos químicos, né? Então, você tem uma substância química que é a mistura de elementos químicos. E a maioria dos objetos são formados por substâncias químicas. Deu para entender direitinho isso aí? Olha, então vamos para frente. Conhecendo matéria e substância, nós vamos agora falar, enumerar, ver exemplos de todas as propriedades da matéria. Lembrando que nós temos dois tipos de propriedades da matéria, né? Quais são as propriedades da matéria? Olha, já traz logo essa indagação para a gente. E é um assunto que a gente tem que ter na ponta da língua. Nós temos que saber que a matéria ela tem duas propriedades. A primeira são as gerais. As propriedades gerais, pessoal, ela é comum a todo tipo de matéria. Então, foi matéria, vai se enquadrar dentro dessas propriedades gerais. E nós vamos ter também as organolépticas. Sempre quando eu dou aula em sala de aula, sempre quando eu estou na sala de aula, o aluno pergunta, professor, que palavrazinha, hein? Organolépticas. São as propriedades que estão relacionadas, ligadas aos nossos órgãos de sentido. Isso é, a características que podemos ver, cheirar, tocar, sentir, né? Então isso é organolépticas, estão relacionadas aos nossos órgãos de sentido, aos nossos órgãos sensoriais, tá certo? Então, propriedades gerais da matéria. Quais são, professor? Quem são elas? Olha, a matéria tem várias características. Nós vamos ver massa, nós vamos ver peso, inércia, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, impenetrabilidade, densidade. Então, são várias as propriedades gerais. Vamos enumerar cada uma. Vamos lá. Olha, massa. Professor, o que é massa e como é medida? Bom, massa nós sabemos que é a quantidade de matéria que um corpo possui, tá certo? A massa, ela vai ser aqui, ela vai ser em qualquer lugar no mundo. A massa, ela não vai se alterar. E a massa, a gente sabe que a massa, ela é medida em gramas, em quilogramas, em toneladas, né? Que são os seus submúltiplos ali da grama, né? Do grama, no caso, tá certo? Então, lembrem-se, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, tá certo? Olha, a massa, ela é verificada numa balança. Às vezes, o amiguinho, ou até mesmo você, entra em uma farmácia ou um ambiente que tem uma balança, aí diz, eu vou me pesar. Ninguém se pesa. Peso é a massa com a ação da gravidade local, né? Peso é uma força. Você vai se massar. Não esqueça, você vai verificar a quantidade de massa do seu corpo. E essa quantidade de massa ela é dada em gramas, quilogramas, toneladas, tá certo? Então, veja bem que uma balança ela vai estar representando ali a quantidade de matéria, a quantidade de massa que um corpo possui. E, geralmente, corriqueiramente, cotidianamente, essa massa ela vai ser expressa em gramas ou quilogramas, né? Então, tonelada já fica ali para quantidades bem maiores, né? Quando se trata ali de carradas, digamos assim, né? Aí se trata de toneladas e tal, ou de animais grandes, quando você vai verificar ali a massa de um corpo, de uma baleia, de um elefante, aí você vai usar tonelada, tá certo? Mas fica aí já sabendo o que é massa e como é medida também, tá certo? Seguindo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, dentro das propriedades gerais da matéria, a gente vai falar agora de quem? Do peso, né? O peso, o que é o peso e o que é essa força da gravidade que o senhor nos falou, professor? Olha, peso é o resultado da ação da força da gravidade local sobre a massa. Aqui no planeta Terra, nós temos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é
a gravidade da Terra. Às vezes até arredonda para 10 para facilitar a vida do aluno, do estudante ali na hora do cálculo, tá certo? A força da gravidade, pessoal, é a força que atrai os corpos para si e atrai os corpos em direção ao centro da Terra, né? A gente não sabe disso? Que a gravidade da Terra é maior e puxa os objetos do que na Lua. Se você for para a Lua, você vai ver que a massa lá, ela não vai ter o mesmo, a massa ela vai ser a mesma, já o peso vai ser diferente. Olha, aqui o nosso colega aqui, ele está levantando um peso na Terra, se estribuchando todo aí para levantar esse peso na Terra. Em contrapartida, na Lua, ele consegue levantar esse mesmo peso só com uma mão, sem fazer tanto esforço. Por que isso acontece, professor? Porque na Lua, a força da gravidade é bem menor do que na Terra, tá certo? Então, isso acontece. Tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. Nós vamos tá mostrando a vocês aqui, ó, na Terra, olha aqui, ó, até grifar aqui para você ver aqui, ó. Na Terra, o peso da Terra, né, ó, e na Lua, ó. Tá certo? Então, na Terra, ele se treme todinho para levantar esse peso, enquanto na Lua ele levanta sem esforço nenhum, porque o peso lá vai ser menor, tá certo? A massa é a mesma, mas o peso vai ser menor. Tá bom? Muito bem. Olha, em relação à diferença entre massa e peso, não se pode confundir a massa com o peso. A massa é a quantidade de matéria de um corpo e o peso é a força que age sobre a matéria desse corpo. A massa é medida em balança. O peso ele é medido num aparelho chamado dinamômetro. Tá certo? Então, o dinamômetro é que vai averiguar o peso de um determinado corpo. Portanto, quando você sobe em uma balança, está medindo a sua massa e não o peso. Outra coisa que a gente tem que estar atento a essa informação aí, pessoal, é que a palavra grama é uma palavra masculina, né? Portanto, olha aí a observação novamente. O correto é dizer 200 gramas e não 200 gramas. Ai, bote 200 gramas. Não existe essa palavra. A palavra ela é em masculino, não é feminino. Então, fique atento a isso aí para concordância, né? Aí em gênero, no caso. Tá bom? Muito bem. Seguindo, vamos para frente. Ainda estamos nas propriedades gerais da matéria. Agora, a inércia. Vamos falar da inércia. O que é a inércia mesmo, hein? A inércia, ela é uma propriedade da matéria que está relacionado com a tendência que os corpos apresentam em conservar o seu estado de repouso ou em movimento. Sabe qual exemplo que todos os autores de química, de ciências, né, trazem nos livros? É aquele velho exemplo do ônibus. O ônibus está ali em movimento, aí você está aqui segurando ali no ônibus, aí você solta para mexer no celular ou mexer na bolsa. O que acontece? Um freio brusco e você vai parar no colo do motorista. Colo foi, estou brincando. Você não vai parar lá no colo do motorista, mas você vai se machucar seriamente, porque quando o motorista freia, todo mundo vai para frente. E se você não tiver seguro, e nessa hora a gente nunca está seguro, né? Na hora do freio, sempre a gente solta a mão ali, e cai, vai em direção ao motorista, vai em direção à porta da frente do ônibus, né? Outra coisa que é muito relacionada à inércia é o início da partida de futebol. Veja, a partida só começa com a inércia da bola. O que quer dizer a inércia da bola? A bola está paradinha ali no centro do gramado, enquanto o jogador não der o toque inicial, a partida não começa. Do mesmo jeito é após um gol. Faz o gol, a bola volta para o centro. Na falta, para a bola. Após a inércia da bola é que volta a iniciar o jogo novamente, tá certo? Então, é o movimento da bola que está dando essa inércia inicial, tá certo? Muito bem, ainda dentro das propriedades gerais, nós vamos ter a divisibilidade. Professor, o que é divisibilidade? Divisibilidade, nós sabemos que é a propriedade que permite que a matéria possa, dentro de certos limites, ser dividida em partes menores, né? Você tem aí qualquer objeto, ele pode ser dividido. Professor, até um átomo
antigamente os átomos eram ditos indivisíveis, mas aí com a evolução do estudo atômico e tal, a gente viu que o átomo ele é dividido em prótons, nêutrons, elétrons. Os prótons já foram quebrados em 27 pedaços, né? Quarks. E outros pedaços aí que se conhecem do próton. O próprio nêutron também tem pedaços. O elétron não. O elétron é uma partícula elementar tão pequena, né, que chega a ser até desprezível ali o tamanho de um elétron, tá certo? Então, fique atento quanto à divisibilidade, propriedade que torna possível transformar a matéria em partes menores. Compressibilidade, olha que propriedade geral da matéria linda. Essa compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de reduzir o seu volume. Veja que numa compressão, a matéria ela fica bem comprimida, muita matéria dentro de um pequeno volume, né? Dentro de um pequeno espaço ali. Ó. Você vê o balão, aí você pode comprimir o balão e ele vai estar comprimindo a matéria que tem dentro desse balão, né? Isso é uma compressibilidade. Veja que, além da compressibilidade, tem o efeito contrário da compressibilidade, que é a elasticidade. À medida que você pode comprimir o material, você também vai poder elastecer, né? Fazer com que ela volte ao seu tamanho original ou até estique mais do que o original, né? Então, a gente tem aí, ó, essa elasticidade, ela é o contrário da compressibilidade. É a propriedade da matéria que possui de voltar ao seu volume inicial quando acaba a força de compressão que agia sobre ela, tá certo? Isso é muito verificado dentro das bolas, né, das bexigas, né, dentro dos compressores de gás. Então, isso acontece muito. E a impenetrabilidade, todo mundo conhece essa máxima da impenetrabilidade, né? Que legal a gente está vendo isso e saber que a impenetrabilidade é a propriedade que não permite que dois corpos ocupem o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Impenetrabilidade é a propriedade da matéria que impede que dois corpos ou objetos ocupem o mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso é muito óbvio para todos nós, tá certo? Olha, como exemplo, a gente traz uma xícara que está cheia de café, mas você esqueceu que aquele café está sem açúcar, né? Eu vou colocar aqui um açúcarzinho. O açúcar vai diluir, vai se dissolver ali dentro do café e não tem perigo de transbordar. Mas quando você coloca o açúcar ele também tem o seu volume. À medida que o seu volume também vai ocupar um espaço dentro da xícara, o que acontece? Transborda tudo, mela a xícara, mela o pires, mela a mesa, então suja tudo aí, tá certo? Então veja que como o copo já está cheio, a xícara está cheia, quando ele coloca qualquer substância dentro, há um transbordo, né? Porque a impenetrabilidade já diz, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, não é isso? Muito bem, seguindo ainda aí, ó. Vamos para mais uma propriedade da matéria, desta vez a densidade. Você já ouviu falar em densidade? Como é calculada a densidade, né? Essa relação existente entre massa de um corpo, de uma substância ou de um elemento químico e o volume que a massa ocupa. A densidade ela é calculada como? A massa sobre o volume. Olha, vamos ver aqui como é que fica calculado. Veja bem, densidade é M sobre V. Esse M, ele é a massa e o V é o volume. E D é a densidade que nós estamos calculando, né? A massa geralmente é medida em gramas. Não esquece disso que a massa sempre ou geralmente ela é dada em gramas e o volume em centímetros cúbicos, tá certo? Vou repetir. A massa ela é medida em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Portanto, a densidade é a massa em gramas por centímetros cúbicos. Fica G sobre cm ao cubo, tá certo? Então, fique atento a essa informação aí. São informações importantes. Nós vamos fazer exercício calculando a densidade de um corpo, tá certo? E agora a gente sai das propriedades gerais e vamos para as organolépticas da matéria. Professor, quais são as propriedades organolépticas da matéria? Me mostre aí, diga aí quais são essas propriedades, né? As propriedades organolépticas são cor, brilho, sabor, odor. Como nós vimos lá na introdução da aula, são aquelas propriedades que ludibriam o nosso organismo, né? Ou sensibiliza
os nossos órgãos, né, de sentidos, né? Olha, nós temos a cor e nós sabemos que as substâncias, meus amigos, olha, observe bem, as substâncias elas podem ser incolor, quando não possui cor, no caso é a água, o ar que nós respiramos, ou colorida, né? Como é o caso do enxofre, que é amarelo, a pétala de uma rosa, que pode ser vermelha, rosa, ou até mesmo lilás, azul. Então, é uma propriedade que a própria natureza apresenta, né? Está relacionada à nossa visão, né? A gente tem aí os órgãos do nosso corpo que observam essas propriedades, né? O brilho, olha, o brilho nós vamos ter substâncias que podem refletir a luz. Um metal, quando polido, né? Um metal, quando polido, ele brilha, ele emite um certo brilho. E esse brilho também ele é observado pela visão, tá certo? Então tivemos aí a cor e o brilho, que são propriedades da matéria que nos remete à observação da nossa visão, né? Vamos ter o sabor, olha que legal, nós sabemos que as substâncias elas podem ser insípidas quando não apresenta sabor nenhum, insípida, né? Insípida, não tem nenhum sabor, não tem gosto. A água que nós tomamos, a água pura, o ar que nós respiramos também não tem nenhum sabor de nada, né? E nós temos também, pessoal, as substâncias sápidas, são aquelas que aguçam o organismo a salivar, né? Nos trazem ali aquela sensação de saborosa, né? Sápida, com sabor, né? Como o açúcar, que é doce, né? Ou como uma tamarinda, que é azeda. Então, você tem esses sabores distintos aí a determinadas substâncias, né? Então, essa propriedade pode ser percebida pelo nosso paladar, né? Então, fica aí isso para você observar. Vamos ter também o odor que é o cheiro, né? O odor, as substâncias podem ser inodoras, não apresentar nenhum cheiro, e eu volto ao exemplo da água e do ar que nós respiramos, e das odoríferas, né, como cheiro, né, como é o álcool, que tem o seu cheiro próprio, né, ou até mesmo a essência de uma madeira, de uma flor, que você sente ali o cheiro, você consegue sentir ali a fragrância que aquela matéria traz, tá certo? Isso é percebido pelo nosso olfato, né? Tá certo? Então, temos sabor, odor, brilho e cor. São as 4 propriedades organolépticas da matéria, tá certo? Conhecidas as propriedades da matéria, gerais e organoléptica, vamos fazer um exercíciozinho de fixação para finalizar nossa aula e vamos logo dizendo que, assinalando verdadeiro ou falso para o que a questão nos dá, para o que a questão nos propõe. Veja comigo, olha, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo que ocupa lugar no espaço vai possuir massa, vai ocupar volume, vai ocupar um certo lugar no espaço, tá certo? Então, esse item primeiro está verdadeiro, está lindinho de ser marcado, né? A matéria pode ser formada por vários tipos de substância ou elementos químicos. Verdadeiro! Olha aí o Vzão aí, ó. Verdadeiríssimo, tá certo? Muito bem. No item seguinte, ele diz o seguinte, ó. As propriedades gerais da matéria estão relacionadas aos nossos órgãos de sentido. As propriedades gerais da matéria não estão relacionadas aos órgãos de sentido. As propriedades gerais da matéria, elas estão relacionadas a qualquer tipo de matéria. As organolépticas é que estão relacionadas aos nossos órgãos de sentidos, tá certo? Então, propriedades gerais da matéria estão relacionadas aos nossos órgãos de sentidos? Falso. Falso. O item seguinte, propriedades organolépticas são aquelas comuns a todo tipo de matéria. Falso também. Olha, falso. Então, propriedades organolépticas, elas estão relacionadas aos nossos órgãos de sentido e não a todo tipo de matéria, como diz aí o 4º item, tá bom? Seguindo, próxima questão, muito lindinha, relacionada também às propriedades da matéria. Olha, associe corretamente. No A, impenetrabilidade, B, inércia, C, peso, D, massa, E, elasticidade, F, divisibilidade e G, densidade. Vamos ler cada item. Olha,
Observe comigo para a gente finalizar a aula com esse exercício. 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. Onde se observa isso? Na impenetrabilidade, né? 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. Bota um azinho aí, ó. Vou jogar um A. Aí vai o azinho. Muito bem. Impenetrabilidade. O item seguinte, olha aqui o item seguinte. O que a gente tem para cá? Efeito de atração que a Terra exerce sobre os corpos. Isso é peso. Efeito de atração que a Terra exerce sobre os corpos, né? Ó, C, peso. Vamos agora para o item de baixo aqui, ó. Amareladinho, já estou deixando amareladinho aí, ó. Quantidade de matéria medida por meio de balança, massa, D, ó. Bota o D aí, massa. Né? Embaixo, seguindo a leitura do nosso item, um corpo só modifica seu estado de repouso ou movimento quando sujeito à ação de uma ou mais forças. Isso se verifica na inércia, né? Coloca a letra B aí. B, muito bem. Próximo item, propriedade inversa à compressibilidade. Nós sabemos que é a elasticidade. E isso é verificado no item E. No item E. Aí, ó. Já deixo o amarelinho aqui e jogo o E para lá. Embaixo fica o G, né? Quantidade de massa que um corpo determinado... quantidade de massa que ocupa um determinado volume. O G aí é a densidade, que é a massa pelo volume. Tá aqui, G. E para finalizar essa nossa aula, fico muito grato com a sua paciência, com a sua atenção, com a sua audiência, de estar nos assistindo, de estar acompanhando todo esse assunto que é de muita importância para a sua formação estudantil, para a sua base nas ciências, tá certo? Continuando, a matéria pode, dentro de certos limites, ser dividida em partes menores e isso é uma divisibilidade, F, né? Tá bom? Fico muito feliz com a sua participação. Volta o vídeo, assiste quantas vezes quiser, compartilha com a família, compartilha com os amigos, deixa um like, comenta, deixa alguma dúvida. Ficarei muito feliz com a sua participação, tá bom? Muito bem, um forte abraço, fica aí até a próxima. Espero que você esteja fazendo bom proveito dessas nossas aulas. E tchau, até logo.